Olá, pessoal, muito boa noite. Vamos chegando, vamos avisando as pessoas. Darlan já está por aqui, já está acenando. Certo. Aê, deu certo. Bom, Gazé. Olá, Darlan, seja bem-vindo por aqui, né? Obrigado, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Que bom. Bom, então, gente, boa noite para todo mundo que está chegando. Vai começar a nossa live sobre a live das profissões, essa temática que eu trouxe para cá, para que a gente possa conhecer mais profissões. E hoje a gente vai ter um contador maravilhoso contando sobre a sua história, sua carreira, como é que foi para ele escolher a contabilidade, como foi para ele viver essa profissão que ainda tem, que ele está vivendo, e contar um pouquinho como é que tem sido mesmo, certo? Então, quero aproveitar e pedir para cada um de vocês possam enviar o aviãozinho para quem vocês acham que essa live vai ser interessante, né? Quanto mais pessoas estiverem presentes, melhor, porque acho que é uma temática bem legal. Acho que vai ajudar muita gente aí que está com as dúvidas vocacionais, escolhas profissionais. Então, vamos lá, Darlan. Vamos lá conversar. Me Bom, conta. Primeiro, se apresenta, né, para as pessoas poderem te conhecer. vamos lá. Me chamo Darlan Guiar, trabalho na contabilidade já tem 12 anos, pós-graduado em gestão financeira. E a gente vem aí nesse desafio já tem um tempo, é bastante desafiador. E espero que a gente possa esclarecer sobre a profissão em si e como você colocou lá na temática, referente ao empreendedorismo, né? Vamos conversar um pouquinho também sobre isso e eu Sim, espero que as pessoas possam, quando terminar a live, ter um pouquinho de noção de como empreender, para onde deve seguir com os planos do seu próprio negócio. Vamos tentar ajudar aqui no que for possível. perfeito. E o legal, quando eu coloquei isso, muita gente se animou, veio falar comigo no direct. Ah, que legal, tem uma pessoa especialista em empreendedorismo, vai dar umas dicas pra gente, né? Então, o pessoal ficou bem animado. Mas a gente vai começar, Darlan, do começo, certo? Então, vamos lá. A princípio, quando você estava lá no ensino médio, a contabilidade foi a sua primeira escolha ou você tinha uma outra escolha profissional? Graziele, na verdade, normalmente quando a gente trabalha na contabilidade, na administração, na economia, você por si só, você gosta de uma área mais abrangente, que é a área de gestão, a área de negócios. E Uhum. quando chega ali um pouquinho próximo da faculdade, você precisa decidir que caminho você vai optar. Na economia, administração, que são Sim, áreas afins, né? São áreas que sim. muitas cadeiras em comum, porque enfim são segmentos do mercado de trabalho que caminham juntos, né? Se comunicam Uhum. bastante. Tanto é que Uhum. eu fiz economia, depois eu também me formei em gestão em pequenas e médias empresas. Só que a contabilidade Legal. em si, a Hum. área, ela é mais, como é que eu posso dizer? Ela gera mais oportunidades. Afinal de Sim. contas, o que a quantidade de empreendedores que esse país tem, as ramificações, os segmentos dos mais variados possíveis. Então, aqui no Nordeste em si, a área da contabilidade, da própria administração, ainda sobressai um pouco da economia. A economia vai muito voltado para a área de banco, na área do sul, você ainda consegue caminhar com o seu próprio negócio, que não é a realidade do Nordeste. Então, no segundo grau, eu já estava muito envolvido na gestão em si de negócios. Não tinha Uhum. com clareza se de fato eu ia me formar em contabilidade e viver da contabilidade. Mas com toda certeza que eu ia para a gestão de negócios, para a administração, alguma coisa do tipo, eu iria, porque foi algo que sempre me fascinou. Que legal. Então, você decidiu sozinho ou você teve ajuda de alguém? Só Não, lembrando, Darlan, que a gente está com pessoas do país todo. Tem gente aqui do DF, Brasília, tem gente de Fortaleza, tem gente de outros estados. Muito legal. legal, né? Conte aí. Na verdade, foi sempre uma decisão minha, particular. Só que quando a gente é mais jovem e quando a gente convive, tem uma boa convivência com os pais, a gente acaba trocando aquela ideia, perguntando a opinião. Mas com toda certeza a decisão foi minha. Eu sempre estive certo que eu ia seguir para essa Legal. área. E Uhum. quando a gente faz economia, como falei anteriormente, a gente acaba fazendo algumas cadeiras em comum, porque, enfim, são da mesma área. E quando eu estudei Uhum. contabilidade em si, foi quando, de fato, eu descobri que poderia viver da área e viver bem, de forma apaixonante, e é isso que a gente vem fazendo até hoje. É verdade, gente. Darlan é meu contador, né? Sou psicóloga, então Darlan é o meu contador, meu e de todas as outras psicólogas que tem aqui no Ceará e em outros estados, né? E outros profissionais também. Ele também é contador dos profissionais de empresas. É muito legal. Olha aqui, Darlan, chuva de comentários, viu? Darlan é um excelente profissional, a Rosana falando. O Coisa Estúdio Eli boa, 32, esse Rosana. contador eu confio. Uhum. É isso aí, eu confio Só também. gente boa. Só gente boa. Então, você teve essa escolha sozinho, né? Que é muito raro, Sim. viu?
É muito Sim, raro encontrar uma pessoa. desde jovem já tinha noção para onde, do segmento que eu iria seguir, né? Viver, do que eu iria Perfeito. viver. E quando você passou na faculdade, entrou, começou a fazer as cadeiras, dá uma noção para a gente de quais cadeiras geralmente a contabilidade aborda. Para quem está interessado, quer conhecer mesmo. Olha, é bem abrangente o assunto, né? Normalmente as pessoas elas imaginam que contabilidade é puramente cálculo, e na verdade não é. Costumo Sim. dizer que é meia meia, é bastante leitura e envolve bastante Uhum. cálculo, sim. A gente precisa Sim. ter noções básicas pelo menos, de matemática financeira, de cálculo de custos, né? Cálculos que envolvem também o segmento da economia, como macro e microeconomia. É, esse movimento de oferta, demanda do consumidor. A gente estuda Uhum. bastante a parte financeira, mas é um pouquinho diferente da gestão financeira em si, a contabilidade. A gente trabalha, na verdade, com o financeiro, o mesmo conteúdo, que é Uhum. justamente os registros de entradas, saídas, só que na contabilidade a gente registra, em órgãos públicos, né, digamos assim, um pouquinho diferente da gestão financeira, porque a gente tem um próprio código, no Código Civil, a gente tem os próprios registros, não é de qualquer maneira que Uhum. a gente elabora um balancete, é conforme os pronunciamentos contábeis. Então, basicamente isso. O que é que a gente vê na faculdade? Uhum. Cadeiras que envolvem economia, envolve bastante consumidor, né? Que a gente precisa também entender essa demanda, a demanda, a oferta. A gente estuda administração, que também já envolve a questão da gestão, a gestão de pessoas, a Uhum. gestão financeira, a gestão de processos, tudo isso existe no curso. E existem Uhum. cadeiras específicas da própria contabilidade, que a gente já começa a trabalhar as leis, estudar as leis trabalhistas, a gente Ah, estuda vocês veem a, inglês também. bastante, pronto, é como eu te Legal. disse, é meia meia, né? É muita, Sim. 50, eu diria que é 50% teoria, obviamente que esse Uhum. percentual é só uma estimativa que eu estou fazendo, mas é bastante leitura, direito tributário, o Código Civil, a gente estuda assim as leis trabalhistas, como citei anteriormente, e, e a matemática em si. Então, a gente tem, aquele que for seguir nessa área tem que entender que ele vai estudar bastante lei, né? Porque a forma que a gente calcula os impostos, que a gente calcula as folhas de pagamento, faz as apurações, enfim, dos impostos, das contribuições, é com base em Uhum. lei criada lá pelo Senado, pela Câmara, as instruções normativas criadas pela Cefaz, Cefim, que digamos Sim. assim, é a receita dos municípios, as receitas do Estado, né, que é o órgão responsável por arrecadar o dinheiro com base nos impostos. Então, tudo isso é lei. É lei, instrução normativa, é decreto. Então, antes de atuar no mercado, você precisa ter uma boa bagagem nesse sentido, né? Você não pode entrar no mercado achando que é só cálculo. Pelo Sim. contrário. Eu costumo dizer que primeiro vem a leitura para depois o cálculo. É Uhum. basicamente isso. Muito legal, porque esclarece para as pessoas uma dúvida que eu também tinha, né? Então, vocês veem também essa área de contabilidade mesmo financeira, matemática financeira, Bastante. mas É também bem vê lei. enriquecedor. Bastante. Legal. Se não gostar Bacana. de ler, não tem que fazer economia, contabilidade. Tá no local errado. Sim, a economia Porque também tem muita leitura, porque né? as pessoas entendem que imaginam, na verdade, que não tem leitura e tem bastante. Isso é muito bom de saber, é uma novidade. Por isso que eu gosto de fazer, para a gente poder conhecer mais. Ninguém melhor do que a própria pessoa que está vivenciando para poder dizer. Muito bem. E você recebeu apoio em casa, Darlan, quando você decidiu ser contador? Seus Bastante. pais, da família? Bastante. Nunca tive problema em relação a isso, não. Graças a Deus. Bem decidido, né, gente? Vocês estão vendo aí. Gente, vamos dando coraçõezinhos aí para nossa live subir, para outras pessoas também conhecerem o Darlan, a gente aqui. Pega um aviãozinho e vamos caminhando essa live, certo? Então, Darlan, você já falou como foi na faculdade, as matérias, beleza, já conseguiu entender. E a sua trajetória acadêmica? Você chegou a participar de algum estágio? Você trabalhou na faculdade? Conta aí. Gostaria eu que tivesse essa ajuda, essa experiência, essa prática de um estágio, alguma coisa do tipo. Na verdade, eu saí da faculdade e fui direto para o mercado de trabalho, caminhando com as próprias pernas. Então, eu costumo dizer que eu aprendi É. na dor. Uhum. Quando eu abri meu próprio negócio na área de contabilidade, não passei por canto nenhum. Então, foi aprendendo mesmo no dia a dia, na prática, na vivência, aprendendo na dor. A dor. Porque não é Caindo e fácil, não. levantando, né? Porque eu costumo dizer para os colegas, aqueles que têm a oportunidade de estagiar, de Sim. vivenciar em si a prática, né, do serviço da contabilidade,
isso diminui bastante os obstáculos, né? Eu Uhum. já fiz o caminho ao contrário, porque, enfim, o estágio em si, eu tinha certeza, como eu estou relatando aqui, que serviria bastante para o meu aprendizado, né? Mas eu gostei Uhum. do desafio, fui atrás do desafio maior, não Entendi. recomendo, mas eu fui por esse caminho. Certo. É, porque quem estagia tem acesso ao mercado de trabalho bem antes, né? Você consegue descobrir o que você gosta, o que você não gosta de fazer. Também As sofre, orientações, né? né? As orientações, vai ter supervisão, né? Com toda Sofre certeza. também, mas sofre antes, né? Aí depois que você se forma já tem um outro tipo de sofrimento, mas você não. Quis viver esse desafio depois se formou. É, na verdade, a contabilidade em si, por exemplo, existem áreas que você necessariamente não precisa ser contador, você precisa ter o conhecimento. Uhum. Por exemplo, vou citar duas áreas aqui: regularização de empresas, a própria área trabalhista. Você não precisa ter a formação de contador. Então, isso me Sim, motivou a iniciar a carreira sozinho. Não, sim. eu acredito que eu tenho a teoria e agora eu vou colocar a prática em ação, mas como relatei, é bastante difícil, é muito desafiador. É bem complicado, né? Mas você está de parabéns porque conseguiu. E fala para mim como é que foi quando você começou a trabalhar. Foi fácil encontrar mercado? Você encontrou dificuldade? Você falou que teve que desbravar aí. Como é que foi para você? Grazi, você trabalhar por conta própria, você acaba tendo que atuar em todos os processos do negócio. É no atendimento, é na venda, é na gestão de pessoas, é na gestão financeira. A Verdade. própria técnica em si da sua profissão você precisa ter. Então, nesse sentido, eu posso te falar que foi desafiador, porque, enfim, sim, foi o momento que eu pude misturar, colocar em prática a teoria, né, nesse sentido. Então, por exemplo, a área trabalhista, como eu falei, e a parte de regularização de empresas não precisa em si ser formada em contabilidade. Você tendo conhecimento já inicia. Então, isso em si abre um mercado, abre as possibilidades. Uhum. O brasileiro, por si só, ele é empreendedor. Obviamente que a partir do momento que ele abre o negócio, isso já é comprovado por meio de estatística, ele abre por necessidade. Então, normalmente, ele não Sim. se prepara para isso. É por isso Ele que não busca, né? grande parte das empresas que se fecham, 80% a última vez que eu li a respeito, é por falta mesmo de preparo, né? Então, Uhum. mas o mercado em si, ele é muito bom. Obviamente que existem as dificuldades em si, dependendo do governo, da situação, de como a economia está, mas a gente é só andar nas principais avenidas da nossa cidade que a gente sempre vê corredor de negócios. E aqui dali é uma oportunidade para qualquer um da área, com toda certeza. Uhum. E aí entra o lado das vendas, né? A gente precisa trabalhar esse lado. O poder de persuasão, com certeza, isso dificulta bastante, porque a gente, obviamente que existem pessoas que naturalmente têm um dom, aquelas que não têm precisam trabalhar isso. Então foi aquele trabalho de formiguinha mesmo, né? Contato com muitas pessoas, informando de como a gente estava trabalhando a partir daquele momento, muitas Sim. indicações. E eu acho que hoje não, eu posso afirmar que há 12 anos eu estou no mercado, é consequência de tentar transmitir um trabalho de qualidade, conquistar a confiança daquele que está nos contratando, e naturalmente ele vai fazendo aquela indicação para pessoas da mesma área, do mesmo segmento, né? Enfim, é isso. O mercado é É. muito bom. Não, não temos o que reclamar do mercado, não. Propaganda boca a boca, né? Quando você faz um trabalho Com bem toda feito, certeza. as outras pessoas vão indicando, né? Naturalmente as coisas vão acontecendo e facilitando. Então, Verdade. o melhor mercado é esse, a melhor propaganda é essa, né, Darlan? Que é a Verdade, com propaganda boca certeza. a boca, né? Muito bem. Bom, então você já falou bastante coisa da sua faculdade, já falou sobre o seu trabalho, como é que foi no início. Vamos falar um pouquinho dos desafios. Quais são os desafios que hoje você enxerga, que o contador tem, que você tem enxergado, enfim, compartilha conosco. Graziele, com certeza o maior desafio que nós temos é acompanhar as atualizações de leis, decretos, instruções normativas dos órgãos públicos dos mais variados possíveis. Então, Sim. constantemente a gente precisa estar estudando, a gente precisa estar atento às leis, às modificações. Esse, eu acredito que se você perguntar a qualquer profissional, obviamente que existem outros desafios, tratar com as pessoas em si é um desafio, Uhum. mas na minha É verdade. opinião, o maior desafio é você com certeza acompanhar as atualizações, né? Todo ano, todo governo, existem novidades, não tem como fugir disso.
estamos aí prestes a uma reforma tributária, ou seja, tudo Verdade. muda. Então, o que acontece? Qual é a consequência disso? Mais estudo. A gente precisa se atualizar porque as coisas vão mudando constantemente. Esse, com toda certeza, é o nosso maior desafio. Sim, eu costumo dizer para os meus pacientes que é isso, a carreira, qualquer que seja, ela tem que ser administrada, né, com estudo e com prática. Mas o estudo ele leva para a vida toda. Então, assim, qualquer carreira que você tenha, profissão, ela tem que estar acompanhada com a teoria e com o estudo. A gente tem que estar se atualizando. Então, você tem que estar, o teu desafio é esse, tá se atualizando com todas essas leis novas que chegam, a reforma tributária que vai chegar aí, vai mudar muita coisa, e lá vai você ter que estudar e É puxado, não é fácil não, mas faz parte. faz parte, é isso O que aí. se pode fazer? Sim. Agora vamos falar um pouquinho, Darlan, o que você acha que um contador, características, né? Quais são as características que, na tua visão, um contador, uma pessoa que quer ser contador, deveria ter? De cara, assim, gostar de ler, gostar de cálculo, isso é fato, né? Tem que gostar de cálculo, Como, né? com certeza. Como eu citei antes, por conta das atualizações, e essas atualizações ela vem em formatos de lei, de Uhum, decretos, de instruções normativas. Então, se você não tiver essa característica, não adianta você estar trabalhando como contador. Você acaba se perdendo, ficando para trás, cometendo erros. E, infelizmente, a contabilidade ela não permite erros. Todas as obrigações fiscais que nós temos, elas são passíveis de multa. Então, se você não uhum. tiver bem atualizado, gostar de ler, você não consegue acompanhar a profissão, não consegue acompanhar o mercado em si, com toda certeza. É uma profissão que requer, assim, se fosse a pessoa um pouco mais introvertida, ela entra bem, né, nesse mercado. Entra. Eu acredito que a pessoa em si, eu acho que ela já facilita muitas das coisas em todo o mercado, né? Na contabilidade isso com certeza ajuda. É, porque a pessoa fica lá no cantinho dela, né, assim, em tese, né, para ficar ali cuidando das contas das empresas, das pessoas, e não necessariamente se envolver tanto com tantas pessoas. Tem profissões que requer mais isso, né, mais o contato com o público. A É, contabilidade, ela te permite ter as duas coisas. Você pode sim, trabalhar ali no operacional em si e não ter contato com pessoas. Né? Você ser sim. contador de uma empresa já grande, que ela, existe a possibilidade dela te contratar com um trabalho exclusivo, você dificilmente vai tratar com pessoas. Né? Obviamente que Uhum, sempre vai existir o contato, porque claro, enfim, existe a gestão de processos. Mas também certo. existe o contador em si, por exemplo, é responsável de um escritório de contabilidade como eu acredito que o meu maior trabalho é esse daqui, é o contato com as pessoas, é o contato com os clientes. Não adianta a gente Uhum, estar cumprindo com aquele trabalho contratado se a gente não senta com o cliente, não troca ideia, explica, enfim. com Então, certeza. existe as duas situações, né? Não gosto de tratar Sim. com pessoas. Ótimo, tem espaço para você tratar com o operacional em si, que você não vai ter realmente Uhum. contato praticamente nenhum com as pessoas. Mas também, se você gostar do contato com pessoas, é necessário e acontece, existe. Se você deseja praticar isso, pode ter certeza que não vai faltar a oportunidade de você ter contato com pessoas, com toda certeza. Em especial aqueles trabalhos de consultoria. Perfeito, exatamente. Porque quando você tem contato com pessoas, você aprimora mais o seu trabalho, né? Consegue entender a demanda do outro lado. Quantas vezes a gente já teve várias conversas para eu entender algumas coisas que eu precisava entender, alguns, Faz parte. enfim, gente, são vários processos. É, então, assim, é necessário e é importante, faz a diferença. Mas para quem não tem tanta facilidade com pessoas, acho que também é interessante, né? Porque ajuda, assim, para quem é mais introvertido, mais introspectivo, porque tem muita gente que não gosta de ter tanto contato assim, Não vai né? faltar trabalho, não. Trabalho para você não ter contato com pessoas é só o que tem. Se você Então, quiser, se essa for sua maior dificuldade, não é por, você não vai deixar de ser contador por isso. perfeito, isso é muito bom de escutar. E agora vamos falar um pouquinho sobre as dicas que você tem para quem quer empreender, essa sua área que é bem específica, que você domina bastante. Olha aqui o pessoal falando bem de você. Nayula Ruivinha, o melhor contador, senhor Oswaldo Darlan. Manuel Meira, Então, melhor Manuel, contador do mundo. esse aí é psicólogo, é dos bons, viu? Olha aí, show de bola, meu colega. Esse é dos bons. Muito bem. Então vamos lá. Darlan, conta pra gente então o que que você recomenda, né? Quais são suas dicas práticas para quem quer empreender, enfim, que você quer acrescentar aí sobre isso. Graziela, a gente caminha sozinho, a gente pode alcançar, sim, os nossos objetivos, sem dúvida alguma. Mas quando a gente tem parceiros, o objetivo ele é alcançado, eu costumo dizer, é alcançado de forma mais rápida ou menos dolorosa, quando a gente pode caminhar com outras pessoas. Eu vou te dar um exemplo
que a gente vivencia, um dono de restaurante, ou aquele que sonha em ter um restaurante, ele se prepara, por exemplo, a ser um chefe de cozinha. E ele pode ter dificuldade com finanças. Ele não entende de impostos, ele tem dificuldade em tratar com as pessoas. Então, o que eu quero te dizer com isso? Quer empreender? Parta do seguinte princípio. Você vai precisar de parceiros, você vai precisar de pessoas especializadas em outras áreas. Se você quer abrir um negócio, como um restaurante se preparou como chefe de cozinha, mas você não teve tempo, você não vai ter tempo de estudar, por exemplo, de como funciona a parte tributária. Né? Eu costumo dizer que quando você empreende, tem um negócio, você de cara tem um sócio que é o governo. Não tem como, a gente tem que pagar os impostos. O governo arrecada é através, de fato, dos impostos. Então, não tem como fugir disso. Eu costumo dizer que você precisa se dedicar, sem dúvida alguma, na sua área, aquilo que você é bom, e as outras áreas que você não se preparou, que você não tem tempo, que você mesmo tem dificuldades, é importante que você tenha parceiros para poder desenvolver. Gestão de pessoas, gerenciamento de processos, a própria gestão financeira de custos, a parte de marketing, de vendas. Então, tudo isso você precisa de parceiros. Não adianta achar que vai abrir um negócio e vai trabalhar por si, por conta própria, sozinho, sem ter parceiros, a não ser que você não tenha aquele objetivo de crescer. Né? Eu quero trabalhar aqui sozinho pro resto da minha vida, sem férias. Então, isso não existe. Então, Existe, né? Não não existe. existe. É. Todo mundo precisa de um descanso, de um repouso, de uma segurança. Então, a Uhum. parceria para o empreendedor ela é fundamental, ela é necessária para a sobrevivência de qualquer negócio, com toda certeza. Perfeito. Então, a pessoa precisa ter humildade também, né? Eu sempre digo aqui, gente, como é importante a pessoa ser humilde, assim. Conversar um com o outro, né? Mandar ali o seu contato, também perguntar se você pode ajudar com alguém, divulgar, É verdade. falar. Negócios diferentes podem ser compartilhados, essas lives que a gente está fazendo também é uma forma de negócio, porque as pessoas se conhecem, as pessoas passam a me conhecer e outras pessoas passam a te conhecer. Então, assim, eu concordo plenamente com você. Quem quer empreender precisa falar, se comunicar. Não existe empreender calado, quieto no Verdade. seu canto. Com Você precisa certeza. falar, precisa comunicar com as pessoas e divulgar o seu negócio, né? Faz parte, faz parte. Faz parte. Qual mais outra dica você pode dar, além dessa da comunicação? Graziele, com toda certeza, se você está abrindo um negócio de um determinado ramo, se dedicar bastante. Às vezes você tem aquele objetivo de crescimento eu abri aqui um negócio, estou no meu primeiro ano de negócio, já vou entrar na sociedade de um outro negócio. Eu já presenciei situações onde ele se perdeu no caminho por falta de gestão, por falta de tempo e está administrando mais de um negócio. Então, a dica que eu dou é, além das parcerias que eu citei anteriormente, é você se dedicar de fato à sua área. Estudar. Você não pode deixar de estudar, você não pode deixar de se atualizar, participar de eventos, de palestras, sempre buscando um aprimoramento da tua própria atividade, com toda certeza. Isso não te impede de você entrar em outros negócios, não. Mas existe um momento certo, um momento de estabilidade do teu próprio negócio para você começar a enxergar para enxergar outros mercados em si. Muito bom. Isso mesmo, Darlan. Acho que outra coisa também, oi Silvinha, bem-vinda. Também alguém falou que arrasou. Cardoso Adriele arrasou, obrigada. Então, assim, uma coisa que é muito importante também é você ser uma pessoa organizada, né, Darlan? E saber delegar, por exemplo. Então, se você tem um negócio, né, seja ele qual for, de qual segmento, seja empresa, profissional autônomo, como eu, precisa delegar aquela função, gente. Não sei fazer tal serviço, nem invente querer fazer, porque fica muito confuso, como o Darlan falou. São tantas coisas para a gente dar conta, a gente tem que estudar, tem que se capacitar teoricamente, praticamente, e ainda tem que cuidar de outras áreas. Então, o indicado é delegue as funções para não se estressar, né? E poder se dedicar àquilo que de fato é a sua área, né? É a sua carreira. Você falou até um ponto importante, algo que é péssimo para o próprio empreendedor, para o negócio em si, é quando ele tem uma característica, por exemplo, que aí até envolve a tua área, é aquela pessoa centralizadora, né? Você tocou num Ah, ponto é. muito importante. Não é fácil, aquelas pessoas que têm dificuldade de delegar, Sim, é um trabalho que não vem da noite para o dia, então tem que ser feito devagarzinho, todos os dias, para você deixar de ser centralizador e trabalhar essa parte de delegar funções, com porque aí as certeza. coisas começam a fluir melhor, né? Nossa, É a importante, pessoa então, um assunto muito desestressa, né? importante mesmo. É, Bastante. quem tem essa personalidade centralizadora sofre muito, né? Acha que está arrasando, mas no fundo, está somando um burnout para si mesma, né? Correndo o risco de sofrer ali para a vida toda. Por quê? Porque não consegue reconhecer que nem tudo você domina.
precisa delegar. Então, o que a gente puder delegar que não cabe na sua área, vale a pena para a pessoa poder relaxar e se dedicar à sua área. Então, por exemplo, no meu caso, na psicologia, eu acho que no nosso caso não tem muito trabalho, não, porque acho que nós psicólogos delegamos mesmo, a gente entrega mesmo as nossas coisas, o maior prazer do mundo. Mas talvez outras áreas, né, tenham um pouquinho mais de dificuldade. Graziela, talvez por ter começado sozinho, eu meio que apresentei por muitos anos essa característica de centralizador. Mas é algo que a gente, como eu estou te falando, a gente vem estudando e é importante a gente estudar bastante coisas, assim, bastante É. de áreas diversificadas, como gestão de pessoas e gestão de processamento. E eu descobri Uhum. realmente que eu tenho essa característica de centralizador. Eu reconheci Sim, isso e é algo que eu venho bastante trabalhando no dia a dia e, graças a Deus, devagarzinho a gente vai melhorando, né? O objetivo sim. é isso, sempre estar melhorando. Quem centraliza é porque geralmente faz tudo muito bem feito, né? E não consegue confiar no outro para ele fazer bem feito também. Então, já que ele não faz do jeitinho que você espera, eu acho melhor fazer, É basicamente isso. Verdade. né? Mas delegar é muito bom, porque ajuda a relaxar, enfim, vale a pena. Para a gente finalizar, então, essa live, para o Darlan descansar, que ele deve estar cansado, e para todo mundo também aí, gente, sigam a gente, né? Aproveitem aí, que esse é um momento especial em que a gente está fazendo trocas, networking também. Eu vi que entrou muita gente aqui. Temos dentistas, temos administradores, temos psicólogos, temos vários tipos de pessoas. Vamos interagir com o público. Gente, fala aí qual é a profissão de vocês, para a gente saber um pouquinho, quem é que está nos acompanhando. Fala aí um pouquinho para a gente saber. E enquanto vocês estão falando aí as profissões, beleza. Bom, vamos para a gente finalizar então. Darlan, economista, temos aqui também, maravilha. Olha aí, quase teu colega, né? Tá juntinho ali. Então, Apaixonante, viu? A economia é incrível. estuda muita análise de mercado também, né? Tanto economia como contabilidade, né? Isso. É incrível, o curso é um curso incrível, uma profissão incrível. Perfeito. Bom, então, Darlan, para a gente finalizando, vamos deixar o seu contato, fala um pouquinho sobre o seu trabalho, para quem quiser te encontrar. Graciela, o Instagram tá aí, Darlan Guiar. A gente trabalha com todo tipo de empresa. A gente faz a parte trabalhista, fiscal, regularização de empresas. A contabilidade, a área financeira da contabilidade tem o próprio nome do curso, né? Contabilidade. Que é quando a gente registra aquelas entradas e saídas das empresas, a gente faz todo esse tipo de trabalho. A gente também presta serviço para pessoas físicas, profissionais autônomos, liberais. A gente também tem na nossa carteira de trabalho condomínios, onde a gente trabalha a gestão Legal. financeira, onde a gente trabalha a gestão de folha de pagamento. Estou num período muito quente, graças a Deus, no sentido de correria, porque é uma área da contabilidade, poucas pessoas sabem também, mas nessa época da campanha eleitoral, todo candidato, partido, precisa realizar as prestações de contas, né, de como está gastando dinheiro, e, É enfim, a gente mesmo? Ah, não sabia. tem que ter lá um contador responsável por essas prestações de contas e graças a Deus a gente tem ótimas parcerias nesse sentido, candidatos, partidos, então a gente também está nessa correria. É uma área, contabilidade eleitoral também. Então a gente já trabalha em todas as áreas, terceiro setor, indústria, comércio, serviços, todo mundo que precisar Perfeito. tirar dúvida, conversar, nosso Instagram está aí. Não cobro para estar conversando, tirando dúvida, dando algum tipo de orientação. Pelo contrário, a gente está aqui para ajudar. E o Darlan, ele tira todas as dúvidas mesmo, é muito atencioso desde o início, né? Obrigado. Eu entrei em contato com ele, achei ele bem atencioso, assim, tirando todas as minhas dúvidas e foi o que me deixou tranquilo. Eu super recomendo também, assim como o pessoal trouxe aqui, né? E então, para finalizar, eu queria acrescentar duas características que a gente não falou, que para quem quer empreender também, a pessoa precisa ser perseverante, porque precisa acreditar em si, no seu negócio e entender que nem sempre ele vai desenvolver tão rápido, né? Então, assim, tem que fazer um trabalho de formiguinha todos os dias e é organizar também. A pessoa tem que ser organizada, gente, não tem jeito, viu? Bastante, É, bastante. tem que ser organizado nas finanças, na vida, porque senão fica complicado. Você não consegue administrar a sua vida pessoal nem a sua vida profissional, né? Então, Muita precisa sim. disciplina, né, Graziela? Disciplina, com certeza. Então, é uma tríade aí que a gente tem que levar para a vida. Bom, gente, então é isso. Quero agradecer a presença de todos. Obrigada por vocês assistirem aí. Deixem bastantes corações. Comentem na nossa live que vai ficar gravada. Para quem não pôde ver, muita gente pediu para gravar, vai ficar gravada. Tá bom? Obrigada, Darlan, pela sua De nada. presença. Foi Obrigado maravilhosa. pelo convite. Espero ter ajudado, ter contribuído para muita gente.
Ah, ajudou, com certeza. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau.